A boneca vai quebrar. Aí, ó. Pum. Eu gostava do Bozo. Eu prefiro o Bozo do que aquele cara que... Nós, do grupo de cinema de Alice Prepara o Gato, da Alameda, estamos fazendo... Tá errado. É, precisa olhar pra cá, pra cima, olhar pra lá. Não, papai, tem que olhar para qualquer lugar. Não precisa pra lá, ficar ali é um perfeito, outro técnica lugar. mesmo. Então volta, corta. Pô, então volta. Me chamo Zé e sou diretor do filme e do Ponto de Cultura Alice Prepara o Gato. Niterói, 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 sua história feliz começou com Araribóia, o grande herói que São Lourenço fundou. Niterói, 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 o seu céu, o seu mal e o seu chão. Terra grande, Caraí, paraíso onde eu nasci, quilômetros de amor no coração. Praia grande, Caraí, paraíso onde eu nasci, quilômetros de amor no coração. Esse era o hino de Niterói que inclui Araribóia. Meu nome é Alan, eu fiz parte desse filme, ajudei a filmar. E na verdade o que eu gostaria de relatar é porque eu nasci aqui em Niterói, sempre estudei em Niterói e nunca disseram nada sobre Araribóia na escola onde eu estudei. Ele não fala muito sobre Araribóia aqui em Niterói, é muito difícil. Só no dia do aniversário dele mesmo, que aí é lembrar do Araribóia, aí ele lembra do Araribóia. Eu conheço um pouco a história de Araribóia porque há alguns anos eu tenho me dedicado à história da cidade de Niterói. Eu sei que ele teve uma história importante aqui em Niterói, mas hoje em dia não sei se sua história está tão reconhecida e posta em cena. Eu conheço vagamente Araribóia, sei que ele ajudou os portugueses no século XVI, em 1555, salvo erro, né? Contra a invasão francesa. Ele era tupi, os tamoios parece que fizeram aliança com os franceses e daí deu-se aquela guerrinha lá entre eles e com a vitória posterior dos portugueses, e é isso que eu conheço da Araribóia. Niterói esqueceu de Araribóia. Exatamente. Esqueceu mesmo. Esqueceu. Inclusive eu, estou conhecendo agora. Sabe por quê? Quem passou um pouquinho da versão foi o Beto. Está segurando a câmera ali. Ah, mas também foi por Filmou meio o da câmera, internet. Beto? Sim. Está me ensinando cinema também. Existem várias Beto, versões, Mauro, né? não tá aparecendo. Existe uma versão só, né? O Araribóia é um índio importante na história do Brasil por ter liderado um contingente de outros índios, né, da mesma nação deles, Temiminós, que vieram do Espírito Santo para se aliar às forças portuguesas na Baía de Guanabara para combater a ação dos corsários franceses que haviam se estabelecido na Baía de Guanabara desde 1555. Que era Brasil antes da chegada dos portugueses, certo? Era uma terra onde já vivia bastante gente, os índios. A gente pensa a história do colonialismo português como o português chegando aqui, encontrando uma terra virgem e construindo um mundo. E a gente esquece que esse colonizador português, quando chegou aqui, encontrou já uma vida social pré-existente, não é? E que tinha já história. Mais uma terra que para os países como colonizadores era uma terra muito interessante para o ouro, para tudo que era possível recolher, certo? Naquela época era expandir, né? Era explorar as colónias, como aliás sempre os portugueses fizeram, os franceses, holandeses, ingleses, né? Eles vinham aqui para explorar mesmo, né? Tentar tirar ouro, diamantes. Então o primeiro que chegava já podia ter possessão
dessas terras. Assim, pouco a pouco, as colônias no mundo inteiro se criaram. Mas não chegaram os primeiros, chegaram depois. Então, foi como um momento de pelear, existe essa palavra no português? De disputa, de peleja entre conquistadores. Ocorre que essa rivalidade europeia em torno da colonização, ela vai se cruzar com as rivalidades indígenas das Américas, não é? E é por isso que os franceses se aliam aos tamoios e os portugueses se aliam aos temiminós. O Araribóia foi inteligente também ter se aliado aos portugueses, senão ele não ia, Ele entrou não ia derrotar os tamoios, né? Nem os franceses, no caso. E nem ia poder tirar vantagem de nada. Ele resolve uma história indígena anterior à presença dos colonizadores aqui, não é? Agora, para resolver essa história anterior, ele se envolveu numa história posterior, que é a história da colonização. E aí, nesse sentido, realmente, ele terminou abrindo espaço, não é, para a afirmação da colonização portuguesa na área da Baía de Guanabara. Ele recebeu de recompensa aquelas terras, né? Que hoje é Niterói. Né? Tem pedaço de terra e tal. Mas que também não sei se isso aí agradou a ele. Conclusão, não, se ele queria mais do que isso. Olha, eu sabe, português é bravo para fazer negócio. Eu imagino isto aqui em 400, 500 anos atrás. Isto devia ser aqui só mata, uma coisa bem insalubre, sei lá. Eles descarregaram o camarada para aqui, assim, ó, vai para lá para trás, fica para lá sossegado na tua e tal, para não encher o saco, né? Como se costuma falar aqui no Brasil. Deve ter sido mais ou menos isso, eu acho. Bom, é preciso a gente considerar algumas coisas nesse sentido, né? Primeiro, é que ele não recebeu Niterói. Como eu disse, né, a área do aldeamento não é propriamente a área do núcleo urbano da história do desenvolvimento urbano de Niterói. O que ele recebeu foram terras, uma carta de Sesmaria que dava direito a uma determinada área de terra. Isso, então. Ele veio para cá. Cidade, né? É um lugar que a gente gosta, é terra, né? Fundador do nome da cidade. A identidade indígena está marcada pela apropriação do território. Não só a indígena, né? Todas as sociedades de alguma forma constroem vínculos com o seu território. Mas é evidente que no caso das sociedades indígenas, não é? O vínculo com o território marca fortemente a sua identidade pelo vínculo cultural que existe com a natureza. Porque eles gostavam da natureza em si, o culto dele em toda a natureza. Se o mar hoje deu uma boa recompensa, ele vai adorar esse mar. Se a lua hoje ajudou ele a caçar à noite, ele vai amar essa lua como a sua própria esposa. A pena significa o seguinte, estou falando de um índio, né? E a pena significa o quê? Né? Então, eu acho que quando se fala de uma pessoa que é um personagem, né? Uma coisa que é marcante na vida de Niterói, né? Por niteroense é marcante, eu acho que a pena vale alguma coisa. Bom, meu nome é Carlos Augusto Vieira da Conceição e eu também faço parte também da diretoria que faz esse filme. No caso, eu sou diretor também, editorista, e a gente estamos aí para fazer esse filme. A gente não conheceu Araribóia. A Martim Afonso também não conheci. Não dá para conhecer, É um português. Não, mas o Afonso foi aquele lance que ele se catequizou, aí mudou de Araribóia, que ele casou com uma portuguesa, né?
Aí, né, se converteu, mudou o nome para Martim Afonso de Souza. Se converteu. E mudou a história do índio. O que confirma aquele batismo dele quando ele assumiu o nome de Martim Afonso, nome que ele usa para assinar também a posse da Sesmaria. Não, isso aí foi... Na verdade, todo índio brasileiro se tornou cristão por causa de uma certa imposição, mas eu tenho certeza que ele em nenhum momento largou suas tradições, suas origens. Isso aí é um fato que alguns historiadores colocam mesmo para engrandecer a história. Nenhum homem de boa índole, de boa qualidade, de bom caráter, ele não vai largar seus rituais, a sua religiosidade por outra. Eu diria que a coisa mais importante nesse casamento dele é ele respeitar o ritual cristão, o que sugere, né, que ele tenha continuado uma política de aproximação do mundo português. Se ele realmente se cristianizou plenamente, isso a gente vai ser difícil, né, pela ausência de fontes. Mas, de qualquer forma, ele continuou convivendo com o mundo cristão. Quem garante que ele casou com português? Quem garante? Não. Tá escrito. É uma mestiça, ele casou com uma mestiça. Mas se ele casou com a portuguesa, se deu bem, né? Porque a portuguesa é a coisa Por isso que ele ganhou a maravilhosa. terra do Meio de Sá. Aí eu já discordo. É a nossa voz, Eu prefiro a português. Índia. Eu acho a Índia maravilhosa. E as indígenas ficaram com ciúme na época? Houve confusão? Eu não sei, os documentos de época não dizem, não tratam da vida íntima do Araribóia. A única coisa que a gente sabe é que ele tem um casamento, e tudo indica que esse casamento cristão, já feito aqui no aldeamento de São Lourenço, era uma segunda relação conjugal que ele tinha. Ele provavelmente já era viúvo. Então ele se converteu ao cristianismo, também foi para o igreja aqui, ó. Falou que Araribóia tinha que casar com ele. Tudo fica no ar, né? Porque ele é índio, porque Índia é maravilhosa, realmente. Eu também adoro minha Índia. Tudo bem, pô, eu também gosto da mulata, pô, mas tudo bem. Mas o seguinte, o que se tratou ali foi de negócio. Ali foi negócio. Claro, Foi negócio. Mas foi isso mesmo. Aliás, naquela época usava-se muito isso, esses acordos políticos que faziam. A história de Portugal está repleta disso, né? Aqueles acordos que eles faziam e não cumpriam e não sei o quê. A coisa era cruel naquela época. Pelo que eu li pela história, era cruel. Então, foi isso mesmo que deve ter acontecido. Ele não era bobo ele não tinha nada. Bobo nada. Então ele foi enganado, com certeza. Eu não sei se... Essa coisa de troca ele levou a pior, com certeza. Ele também fez coisas, com certeza deve ter feito coisas pensando, né, mais futuramente, quer dizer, pensado, coisas mais pensadas. Por interesse mesmo. Ele se deu mal, ele não ganhou nada, até agora nada. Nós estamos querendo que ele ganhe. Quem nasce no Niterói, eu acho que é índio, né? Porque todo povo niteroense, eu acho, são índios. Eu nasci aqui, eu sou um índio. Então todo povo aqui são índios. É descendente de índio, mas não propriamente de Araribóia. Pode ser Você também é índio, mano. Né? Você também é. Mas olha só, Edson. Escravo também, africano também. Essa história da genealogia do Araribóia é uma história complicada, porque depois de 400, se a gente imaginar que para cada filho a gente tem 4 avós, tem 2 pais, né, e tem 4 avós. Se a gente falar dos bisavós, já podem ser 8. Agora coloca isso numa escala, não é, de 400 anos. Quantos vai dar? Isso a gente está falando da linhagem direta. A gente não está falando de primo, de tio e essas coisas todas. Não é? Se você pensar na estrutura clânica indígena, tem muito parente do Araribóia por aí. Através, né, desse trabalho a gente está conhecendo, né, mais a fundo, né, tudo que realmente aconteceu, segundo os registros, né, e muitas coisas ficam no ar, né, para a gente pensar, né. Quem fundou Niterói? Quem fundou Araribóia? Quem fundou Niterói? Quem fundou Niterói? Ninguém sabe se Foi Mendes de Sá. Não, que Araribóia existiu. Existiu, claro que existiu. Mas Araribóia não fundou Niterói. Não. Porque índio não funda a cidade. Do ponto de vista histórico, propriamente dito, não é? É difícil a gente imaginar que um índio funde uma cidade.
considerando que ele não tinha ideia de uma cidade ocidental na cabeça, ele não tinha experiência urbana da Europa, como a gente sabe que caracteriza a história europeia. Ele fundou aqui São Lourenço, essa igreja que nós estamos aqui, foi ele que Aqui morava tinha um cemitério, aqui, né? À Isso, esquerda. exatamente isso. Entendeu? Isso nós sabemos. Agora, que ele fundou Niterói, não. Mesmo que ele não tenha fundado cidade nenhuma, a história é bonita e faz a gente gostar de Niterói, faz a gente gostar de um passado comum. Tem a força de um mito, não é? E como todo mito, a gente acredita mais nele, não é? Do que ele contém de verdade. Araribóia é um mito, como se fosse Sansão, Hércules, Golias. Ele virou mito. Freud. É porque Araribóia realmente foi um herói, um guerreiro. Como ele morreu eu não sei, mas eu sei que ele deixou marcas profundas. Me disseram que ele morreu afogado. Ele morreu afogado aonde? Não morreu afogado. Teve várias versões. É difícil ele morreu acreditar que ele morreu afogado, afogado, né? que ele morreu de doença e que ele É mais morreu fácil acreditar que em tem um luta. afogado ele, é diferente. Deixa eu falar uma palavra. Porque índio normalmente nada sabe nadar, né, pô? Todo mito tem que morrer. Acho que para ele se tornar esse mito, essa figura tão grandiosa que é em Niterói, ele teria que ter morrido. E o fato se ele morreu afogado ou não, isso aí só a história mesmo pode contar quem viveu. Bom, como todo mito, não é? Que tem mais de história do que de verdade, não é? Existe a lenda, não é, de que o Araribóia teria morrido afogado. Como eu falei no início, ele morreu afogado, até isso, para mim, eu não sei, né? Quer dizer, depois daquela briga que ele teve com o governador, se eu bem conheço os costumes da época, provavelmente mandaram afogar, foi o desgraçado e acabou, né? Porque, se bem que temos que contar com o imponderável, pode ter dado uma câmbriga lá no Índio, uma coisa qualquer, tal, sei lá, né? Eu acho que não, isso está mais para assassinato político da época que outra coisa. Os registros de época, todos eles indicam que ele teria morrido num contexto, não é? Numa época que o aldeamento de São Lourenço foi atingido por uma epidemia, que provavelmente era de varíola, não é? E ele morreu nessa época doente. Não existe nenhum documento que diz que ele morreu por causa da epidemia nem de varíola, porque também não existe nenhum documento que diz que a epidemia era de varíola. Mas tudo leva a crer que ele morreu nesse contexto e, portanto, a gente pode imaginar que ele tenha morrido das consequências dessa epidemia, que provavelmente era de varíola. Veja bem, como é que Araribóia morreu? Foi o quê? Foi vítima de doença, varíola? Foi morto numa emboscada? Morreu afogado? Morreu afogado? São 3 versões. Qual delas que é a verídica? A gente não sabe. Pra mim, ele morreu de varíola. Para você? Para mim, eu não quero saber. Eu falo o Araribóia, eu acho que se este mito é verdadeiro, a gente tem que pegar as melhores qualidades. Que se ele era um guerreiro, então vamos ser guerreiro no Niterói de hoje. Se ele era religioso, vamos pegar essa religiosidade. Se ele era brigão, se ele era baderneiro, se ele era o que for, isso a gente deixa de lado. Porque acho que de niteroense, de baderneiro, niteroense brigão, tá cheio. Agora, eu adorei quando falaram assim, jogaram ele num canto qualquer, alguém falou isso. Jogaram, foi o Carlos que falou. Jogaram lá num canto, pô, que canto maravilhoso. Niterói aqui, o cara veio pra cá. Aqui, São Lourenço, Niterói, tudo. Foi Araribóia que fundou. Olha o som, tá vendo? Tá ouvindo o som bom? Olha o Pode, claro. Tá gravando, viu? Tá, meu nome é Isaías Nunes Oliveira, Guarani, Everá. Eu tô aqui como liderança, organizador da aldeia que está saindo agora, pelas comunidades. Então, vou falar um pouquinho sobre volta a Guarani aqui, tá? Vim com os povos conhecendo os que já passava os tempos dos índios aqui. Aí por isso eu vim aqui, faz 3 anos já que eu vim aqui.
Aí tem uma pessoa que falou pra mim que tinha um cemitério indígena aqui. Mas assim mesmo eu não acreditei muito, porque aqui é uma cidade cidade grande, né? Pensei que não tinha mais espaço assim pra gente ficar. Aí eu vim. Aí falei com minha mãe, meu pai, eu vou lá, eu falei, pra conhecer, pra provar que, vamos ver se é verdade ou não. Fingir de cemitério aqui. Aí eu vim com ele, aí eu vi que tinha um cemitério, era verdade. Aí a gente viu um osso que tava 1000 anos atrás já. Faz 1000 anos já. Aí tem um que tá com osso de 8000 anos, um pouco tá meio novo ainda. E por isso a gente tá aqui agora, a gente veio para proteger essa área aqui. Porque bom, eu falo sempre, eu digo, né? Eu acho que assim, a vida do índio é difícil, né? Porque assim, de terra, apesar de que tem alguns brancos que falam que o índio é o verdadeiro dono da terra que chegou no Brasil, né? Tem alguns que conhecem. Então, apesar disso, mas a gente, para perder, é fácil perder, assim. Mas para resgatar de volta é difícil. Quando falar índio, você conheceu Araribóia? No Araribóia, sim. A história do Araribóia, lógico, indígena. Me falaram, mas sim, é difícil, né? Porque eu, como sou novo, né? Eu sou apenas 23 anos, me falaram que história tem longo, mas diz que tinha aqui uma Araribóia. Né? Seus antecedentes conhecem algum? Pessoal mais antigo também não? Não. Então é difícil, né? História de me falaram, mas para gravar tudo na cabeça é difícil. O Araribóia era índio. A história que eu soube é que os portugueses obrigaram ele a se casar na religião católica. Você soube dessa história? Não. É porque eu que estou falando, que obrigaram. Não. Você soube dessa história? Não. Você... Cheguei a saber, não. Complicado isso aí. Hoje você casa onde? Ritual onde? Uma casa de reza. Uma casa de reza. É. Tem aliança? Não, aliança a gente... Porque, assim, mudou um pouco, né? Mas a gente não perdemos cultura, então a gente tem os casos na casa de reza. Essa casa de reza é onde a gente tem um coral. Coral que se apresenta aqui. E a gente se apresenta fazendo ritual, uma dança de guerreiro que a gente faz todas as tardes. Mas assim, para mostrar por dentro eu não posso liberar porque a gente está assim mais tarde, quem sabe, né? Posso voltar e mostrar tudo que já está faltando para mostrar. Fala mais sobre aqui. Porque o trabalho de vocês aqui, das meninas, das mulheres. A gente trabalha aqui, mais de artesanato, são as mulheres. Né? As mulheres. A gente faz trabalho de limpeza. Tem catando lixo, a gente não pode deixar lixo. Com certeza, acho que a gente não gosta de lixo, como vocês também, né? Então, lixo não é com nós, então a gente sai todo dia de manhã, a gente fica limpando. Imagina isso, a gente vai andando, porque vai fazendo uma obra, com trabalho, a gente tá todo mundo junto, isso é bom. As mulheres é só artesanato? Só artesanato e faz só café, que cuida na cozinha. Igual, vamos dizer, igual o branco, mais ou menos. Mais ou menos. A alimentação é com vocês? Não é isso? O trabalho é parecido, mas só que vocês, para mim, são os primeiros. Você ficou em dúvida, fazendo habitantes aqui do mundo. Depois do Deus que eu acredito. Então é muito bom de pescar. Você nada? Peixe. Eu nado. Muito? Eu nado não é muito, não é pouco também. Bem. Muito bem. Muito bem. Eu soube que Araribóia morreu
nadando, afogado. Você acredita essa história? Um índio, Araribóia, lembra? A tribo Temiminós morreu afogado, contaram. Tá escrito isso, você acredita? Opinião sua, não sei. Pô, assim, é difícil, né? Difícil acreditar, difícil de não acreditar, então... Aqui é liberdade total, ó. Na tua oca, né? É isso que você ensinou, mostrou, né? 7 dias, me parece que... 7 dias? Que número bonito, você gosta de que número? Você gosta de que número? Peraí, tira a mão aqui. Vamos voltar lá para a entrada. Voltar para a entrada. Esse é meu diretor, fera pra caramba, isso aí é sério. A doença do branco é mais fácil? Nossa, é difícil. Também pegar a doença do branco? Pegar a doença brava é mais difícil. É difícil? É difícil. Então é mais fácil morrer afogado ou levar uma cacetada na cabeça? Até levar uma cacetada de um branco. O que você acha? Do branco? Do índio? Do branco? Eu tô brincando com você. Nós vamos para a saída. É porque você entrou, tem que sair, não tem? Entendeu? No bom sentido, né? Acho melhor você sair e entrar. Sair e entrar aqui, entendeu? Aqui teu lugar. E, pô, ele trazer o teu pessoal todo, né? Entendeu? É o que eu desejo para você. Né? Então, obrigado. Isso aí. Isso aqui é o portão. Aqui é meu portão. Porta, né? Como é que chama aqui? É porta? Porta de entrada. Obrigado. Dia termina meia-noite. Então vambora. Vambora? Vambora. Então desliga aí. Aperta. Tá bom, vocês desligam. Vamos pra Niterói. Vou desligar aqui, ó. Vou desligar. Tira a mão. Não, peraí. Já filmou o negócio aqui? Deixa eu apertar aqui.